Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz, uma ótima semana, uma ótima noite, talvez um ótimo dia, uma ótima tarde, não importa o horário que você esteja assistindo ou ouvindo o nosso evangelho de hoje. Muita luz para você, muita força durante toda essa semana. E nós estamos aqui mais um domingo, todo domingo, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada orador trazendo o seu estudo, se preparando e o melhor de tudo isso, nós fazemos isso com muito carinho. Eu queria agradecer mais uma vez por permitir que eu entre na sua casa, no seu ambiente de trabalho, não importa onde quer que você esteja nesse momento, com certeza nós estaremos juntos e pedindo também para a espiritualidade amiga, para os nossos benfeitores, que preparem o ambiente aonde quer que você esteja, intuindo as palavras que vão ser proferidas hoje, preparando os seus ouvidos, os meus ouvidos também, para que a gente acolha toda essa intuição da melhor forma possível. Porque todos nós somos estudiosos da doutrina, tentando cada vez mais se aprofundar nesse conhecimento, se aprofundar nas explicações do nosso Mestre Jesus, que nos guiou, trazendo um estilo de vida, uma forma de viver, e como a gente conseguir viver da melhor maneira nesse mundo de provas e de expiações. Tantas coisas que nós passamos no dia a dia, eu, você, todos nós, passamos por várias situações, e o mais importante é a gente tentar buscar através da nossa fé, buscar através da nossa doutrina, uma maneira da gente sobreviver, e sobreviver na graça, da graça em todas as coisas. E foi assim que Paulo relata para a gente. Meus amores, eu aproveito para compartilhar com vocês os livros que vão fazer parte do nosso estudo de hoje, tá? Nós vamos estar trabalhando hoje junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? De Allan Kardec. Nós vamos estar com o Novo Testamento também, a tradução do Haroldo. Nós vamos estar completando o nosso estudo hoje com uma parte muito importante do Livro dos Espíritos. Também tem uma parte que eu acho formidável, que vem de encontro com o nosso estudo de hoje, que está também nesse livro, né, que é o Evangelho por Emmanuel, que é o Evangelho segundo São João. Leon Denis fará parte do nosso estudo de hoje também, falando algo sobre o universo, e eu vou trazer também um comentário breve também do livro A Gênese, tá bom? Então, são livros que eu recomendo, depois você lá em casa, ou onde quer que você esteja, depois que a gente terminar o nosso estudo, você dá uma desfolhada também, para a gente ver aí, ou de repente você ler até mais, refletir sobre o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa a partir de agora, compartilhando tela contigo, tá? E aproveito para dizer que a tela que eu vou compartilhar também é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma edição da FEB, que nós vamos estar trabalhando a lição de hoje. Vamos lá para a página 57, onde está a nossa temática da lição de hoje. Nós estamos iniciando o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Uma lição maravilhosa de hoje. E esse capítulo, ele vai abordar vários assuntos interessantes com os nossos outros amigos que virão nos próximos domingos. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, distinção da terra, causas das misérias humanas, teremos também algumas instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundo regeneradores e progressão dos mundos. E hoje nós vamos fazer a primeira parte, né? Os primeiros tópicos, que é diferentes estados da alma e na erraticidade, tá? Diferentes estados da alma na erraticidade. E começamos com a parte do Evangelho segundo São João, o capítulo 14, versículo 1 a 3. E ele diz assim: Não se turbe ao vosso coração, credes em Deus,
credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido, eu vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Lindo. Eu quero continuar um pouco para a gente ver como que decorre esse evangelho que João narra. O que vem depois do item 3? Isso é muito importante para a reflexão do evangelho de hoje. E eu aproveito agora, abrindo a tradução do Haroldo Dutra Dias, e ele diz da mesma forma. Então, vamos lá. Não se perturbe o vosso coração. Então, não tenha perturbação nesse coração. O mestre já dizendo, o nosso governador. Calma. Provavelmente, nesse momento, era aquele momento de dúvidas, aonde os apóstolos estavam, seus discípulos estavam questionando o que vai acontecer com a gente, o que vai ser depois de tudo isso, né? Principalmente depois da morte de Cristo. E daí ele diz, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só Cristo tranquilizando o coração de seus discípulos. E ele diz, se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Quer dizer, se não há um lugar para ir, por que eu estou falando que eu vou preparar? Se não existe um lugar aconchegante que vai receber cada um de vocês, por que eu estou falando isso? Então, você confia em mim? Né? Então, esse era o questionamento também de Cristo. Ao mesmo tempo que ele estava tranquilizando os seus apóstolos, os seus seguidores, ele estava dizendo, se eu vou preparar um lugar é porque ele existe. A certeza já estava nessas entrelinhas aí das primeiras falas de Cristo. E ele continua dizendo, né? Se não fosse, né, assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Cristo dizendo, e eu vou te recepcionar. Eu vou preparar um lugar e aonde quer que eu esteja, eu vou vir buscar e receber vocês. Olha que lindo. Olha que alívio, né, escutar isso do governador. E aí vem a parte que eu considero muito interessante também, dentro desse capítulo, que João narra ainda mais um pouquinho sobre a história. Sabeis do caminho onde vou? Tomé diz, Senhor, não sabei aonde vais? Como poder saber o caminho? Jesus lhe diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e contemplais. Só por aí, já basta. Para a gente perceber que Cristo, quando ele narra essa questão de outras moradas e desse preparo desse lugar, ele ainda mostra a rota para a gente chegar nesse lugar bom, nesse mundo bom, nesse lugar que é mais perto de Deus. E ele fala, eu sou o caminho. Quando Cristo fala, eu sou o caminho, ele fala assim, eu sou o modelo. Olha o meu exemplo. Olha a forma que eu tratei as pessoas. Olha a forma como eu me relacionei com as comunidades que nós passamos. Olha quando eu fui caluniado, como que eu reagi ou agi. Então, Cristo estava chamando também a responsabilidade por tudo aquilo que eles viveram, por tudo aquilo que eles passaram no dia a dia. Então, nesse momento, Cristo continua dizendo, depois que vamos ter Felipe também fazendo outros comentários, mas o mais importante é que quando nós relacionarmos essa parte das moradas, a gente pensa assim, nossa, que delícia, eu quero chegar no mundo ditosos, por exemplo. Eu quero chegar no mundo dos felizes. Eu quero um dia estar no mundo puro, conforme a nossa filosofia de vida propaga.
Mas para que eu consiga pegar esse caminho, essa rota, eu tenho que entender o que vem depois. Que nós temos um guia e um modelo para que a gente consiga viver dessa forma. Então, esse trecho que abre, né, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta que existe algo a mais do que isso que nós imaginamos. Existe mundos a mais, né, outros lugares, outras moradas, aonde espera por cada um de nós. Nós estamos em provas e expiações, em breve nós estaremos vivenciando um processo de regeneração dentro agora de um período de transição que nós vamos viver. Então isso reflete o quê? Reflete que nós estamos percorrendo um caminho que está em constante movimento e que nós temos na nossa mão uma bússola. Porque vem a seguinte pergunta na noite de hoje, né? Nesse estudo que nós estamos fazendo agora. Ué, mas tudo bem, como é que eu faço para chegar lá? Qual que é a bússola? O Evangelho. E o que seria esse Evangelho? Um modelo de vida que o governador do orbe apresentou para cada um de nós. Porque o que é o Evangelho, senão uma vida que deu certo, um estilo de vida exemplar, uma conduta moral e um conjunto de ética aplicada entre uma vida em cidadania. Então, quando nós temos uma briga, quando nós temos uma discussão, quando nós passamos por uma dificuldade, o que vem em mente, né? A raiva, a ira, eu vou me vingar? Não. Como que Jesus faria? Como que Jesus faria? Qual que é a resposta que ele daria? Daí você fala, mas nossa, eu vou me colocar no lugar de Jesus? Quando a gente vai estudar numa sala de aula e você chega para fazer um curso, boa parte das pessoas sempre observa o melhor aluno. E você quer ser o melhor aluno. Você vê aquele que tira nota boa, aquele que faz uma boa apresentação, aquele que consegue gabaritar nas provas. Se no mundo material a gente sempre busca pessoas e ídolos, né, o seu fã-clube, né? Buscamos tantas pessoas materiais para a gente seguir, isso porque a gente muitas vezes nem percebemos, mas sim, nós nos espelhamos em muitas pessoas do dia a dia. Por que não também assumir o nosso dever do Evangelho de, nesses momentos, a gente se espelhar no melhor guia e modelo, no espírito mais evoluído que passou por aqui. Então, é pegar o Evangelho e tornar ele uma praticidade na nossa vida. E não pensa que, muitas vezes, essa prática requer que você seja um espírito de alta envergadura. Porque a praticidade, o praticar o Evangelho foi feito para todos. Não importa o tamanho, vamos dizer assim, do seu espírito. Não importa a sua envergadura, não importa o estágio ou estado que seu espírito esteja. Foi feito para todos. É um manual de instrução. Um manual de instrução que deu certo e que com certeza vai dar certo. É lógico que nós, pelo nosso estilo de vida e pelo espírito que somos, nós não vamos conseguir colocar 100% em prática, mas nós podemos, pelo menos, tornar um hábito em nossas vidas, eu já falo até vidas, pensar que existe um modelo para seguir. Não esquecer, pelo menos, que existe um modelo para seguir. Porque em algumas situações que talvez fiquem difíceis, a gente consegue pensar, não, calma aí, Jesus faria isso? Ele daria essa resposta ofensiva? Será que agora não é hora de silenciar? Enfim, são N situações que nós temos na nossa vida que é que a gente consegue colocar o Evangelho em prática para a gente conseguir, pelo menos, vislumbrar essa possível moradas, ou essa possível morada, ou melhor dizendo. Baseado nisso, nós continuamos dizendo o seguinte: diferentes estados da alma na erraticidade. Olha que interessante. Daí a gente vem. Na casa do Pai, a casa do Pai é o universo. Então, o que é a casa do Pai? É todo o universo. São as galáxias, né? São tudo que nós conhecemos desse universo, desse mundo cósmico. Essa é a casa do Pai. Todo esse processo de criação. Então, eu aproveito, já que nós estamos falando em universo, para trazer nesse momento um breve comentário lá no livro Depois da Morte,
de Leon Denis, que ele fala sobre o universo. Para quem está em casa, se quiser acompanhar, está na parte, o título é O Universo, aproximadamente lá na página 100, 101, tá? Tá lá O Universo. Tá? Você pode estar acompanhando. Deixa eu só ver o capítulo para ficar mais fácil, né? Para que você consiga seguir essa parte que nós estamos falando sobre o universo. Está aproximadamente no capítulo... Deixa eu ver aqui, porque... No capítulo 9. Lá no capítulo 9, o universo. Aproximadamente na página 101, tá? Vai lá para a página 101, que nós vamos estar falando, tá? Página 100, 101. Já que nós estamos falando que a casa do Pai é o universo, olha só o que Leon Denis fala para cada um de nós. O universo não é mais essa criação, essa obra tirada do nada de que falam as religiões. É um organismo imenso, animado de vida eterna. Assim como nosso corpo é dirigido por uma vontade central que governa os seus atos e regula os seus movimentos, do mundo, né? Do mesmo modo que através das modificações da carne, nos sentimos viver em unidade permanente, que chamamos alma, consciência, eu. Assim também o universo, né, debaixo de suas formas cambiantes, variadas, múltiplas, reflete-se, conhece-se, possui em uma unidade viva, em uma razão consciente, que é Deus. Olha que lindo, gente. Leon Denis falando um pouco sobre isso, desse universo, né? O ser supremo não existe fora do mundo, porque este é a sua parte integrante e essencial. Ele é a unidade central, onde vão desabrochar e harmonizar-se todas as relações. Todas as relações vivem essa harmonia dentro desse universo, dessa obra de Deus. Dessa obra de Deus. Então, olha para o universo e vê as correlações dos mundos, tudo em sincronia, tudo funcionando perfeitamente dentro dessa arte, dentro de uma consciência de Deus. De uma consciência de Deus. E ele continua dizendo, né? Ele fala, é o princípio de solidariedade, de amor, pelo qual todos os seres são irmãos. Princípio de solidariedade que acontece no universo. O universo ele é movido por esse princípio de solidariedade. Por isso que quanto mais puro o nosso espírito se torna, mais mergulhados estaremos na solidariedade. Princípios das leis divinas, né? Isso é surpreendente, isso. Ele diz, é o foco de onde se irradiam e se espalham no infinito todas as potências morais, a sabedoria, a justiça e a bondade. Leon Denis é um filósofo maravilhoso, né? Seus textos é de perder o fôlego, de perder o fôlego. Não há, portanto, criação espontânea, miraculosa. A criação é contínua, sem começo nem fim. Sem começo e nem fim. Então, esse universo, essa casa do Pai, ela está em constante movimento, sendo criadas novos planetas, novos espíritos, novas moradas, dentro do princípio de solidariedade, aonde essa solidariedade tem sabedoria, justiça e bondade, que são as potências morais. Falando um pouco sobre esse universo. É maravilhoso. Dá para continuar aqui falando um monte de coisa incrível que só essa parte do Leon Denis traz para cada um de nós. A casa do Pai é um universo, então já entendemos esse universo.
As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Para cada espírito vai ter uma morada que é compatível com o seu grau de evolução. A gente já vai falar disso. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, do sucesso ou não do espírito na erraticidade, naquele período que ele fica antes de voltar para o plano material ou antes da reencarnação. Então, esse estado entre uma reencarnação e outra é o estado da erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito um meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, porque ainda está preso à matéria, está ligado ao contexto material, não consegue desprender, principalmente pelo estado de espírito, pela experiência, pela falta, às vezes, de consciência, de entendimento, ainda se prende um pouco sobre a crosta da terra. Fica ainda vagando, precisando de auxílio, de orações, das famosas intercessões dos espíritos familiares, as intercessões familiares, né? Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Vou parar por aqui, depois eu volto de novo, que eu quero ir agora para o livro dos Espíritos. Isso aqui já foi, agora nós vamos lá para o livro dos Espíritos. E eu quero ir lá na pluralidade dos mundos, lá no item 55. Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Ele pergunta: todos os globos, né, que circulam, todos os planetas que circulam no espaço, são habitados? São habitados todos os globos? São habitados? Sim, respondem os espíritos. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência. Isso é para os vaidosos, né? Já dá para perceber que nós não somos o primeiro em inteligência, tá? Bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade, os espíritos falam. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Vou ver só um pedacinho agora do comentário de Kardec, que ele diz o seguinte. Daí Kardec fala: Deus povoou os mundos com seres vivos, todos convergindo para um objetivo final da providência, que nós já discutimos, que é chegar naquela morada de espíritos puros, aonde nós vamos exercer de uma forma ostensiva, né, a vida e o projeto de cocriação junto com Deus. E daí, acreditar que só existem seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil, tá? A cada um desses mundos, Deus deve ter dado uma distinção mais séria do que, né, divertir-se às nossas vistas. Nada. Aliás, nem pela posição, nem pelo volume, nem pela constituição física da Terra pode razoavelmente fazer supor que seja
a única a ter o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Existem muitos mundos semelhantes à Terra no universo. Seria colocar Deus no papel de inútil, como diz o Evangelho, quando a gente pensa que somente existe seres racionais e inteligência aqui na Terra. Então, nós temos essa resposta lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, e agora encerramos o comentário de Kardec. Aproveitando, eu quero ir lá para a questão 57, que fala o seguinte: como a constituição física dos mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que os habitam têm corpos e uma organização diferente? Sem dúvida, os espíritos falam. Sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no mar. Então, esses mundos, essas moradas, eles vão ser compatíveis com os espíritos que estão lá, com o estilo de espírito que está lá. Alguns mais densos, outros menos densos. No nosso caso de provas e expiações, que nós ainda estamos tentando passar por um processo de transição, chegando na regeneração, para cada vez mais se tornar um espírito feliz, no mundo dos felizes, vamos dizer assim, nós precisamos da matéria, nós precisamos de toda essa questão densa, via fluido cósmico universal, para que a gente consiga, né, no nosso dia a dia, viver as nossas provas e as nossas expiações. Então, conforme um nível, né, que nós vamos adquirindo de espírito, nós vamos ganhando livros diferentes e bibliotecas diferentes para que a gente possa degustar esse conhecimento de forma diferente. Então, é mais ou menos isso que a gente fala em relação aos mundos. Então, cada qual ele vai estar no mundo conforme a sua envergadura e conforme o seu entendimento, né, como o próprio Evangelho falou, né? Então, percorrem o espaço e os mundos enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam, né, de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, né, principalmente aquilo que a gente gosta e que gosta da gente, pena sob o guante, né, dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Né? E é verdade. Quando você está perto daquelas pessoas que você ama, quando você já entendeu sobre o sentido da vida, sobre o sentido dessa espiritualidade, você vai estar vibrando de forma diferente. Por isso que é importante, essa lição ela também transporta para cada um de nós o entendimento sobre a nossa jornada. Muitas vezes a gente questiona alguns sofrimentos, algumas provas, algumas coisas que acontecem na nossa vida e não entendemos que aquilo está sendo o quê? Uma escola, um preparo para que lá na frente você consiga ser um espírito melhor. É um processo de depuração. É cada um de nós sendo forjado, sendo um ferro forjado no fogo e nas pancadas, até ganhar uma forma, até ficar lindo, vistoso. Então, isso é muito interessante. E daí, olha só, a questão 58 do Livro dos Espíritos. Os mundos mais afastados do Sol são privados da luz e do calor? Eu já vou explicar por que eu estou colocando essa questão. Já que o Sol apenas se mostra para eles com a aparência de uma estrela, então está discutindo sobre o calor, sobre energia, sobre aquecimento. Nossa, então quer dizer que aquele mundo que está afastado, que quase não tem claridade, ou melhor, que não tem luz, que o Sol é como se fosse uma estrela, não tem nenhum sentido do que o Sol tem para a Terra. Como é que é? Eles vão ser frios, gelados? Acreditais, então, que não há outras fontes de luz e de calor
além do Sol? E não considerais o valor e a importância da eletricidade, que em alguns mundos desempenha um papel que vós é desconhecido e muito mais importante do que na Terra? Aliás, já dissemos que os seres desse mundo, né, ou desses mundos, não são nem da mesma matéria, não são da mesma matéria, isso é interessante. Nem têm os órgãos dispostos como os vossos. Não dá para comparar. Em resumo, a espiritualidade, os espíritos que cercam Kardec, nessa questão diz, olha, não compara. Não tem como você comparar. O mais importante é você saber que existe outras moradas, que essas moradas são preparadas com muito carinho para cada tipo de espírito que ali vai estar, e essa morada é compatível com a envergadura do espírito, com o entendimento que ele tem, com a evolução que ele tem. Espírito primitivo no mundo primitivo. Espírito de provas e expiações no mundo de provas e expiações. Espíritos em processo de regeneração no mundo de regeneração. E espíritos ditosos no mundo ditosos. Os espíritos puros no mundo puro. Então, cada um de nós passaremos por esses estágios e alcançaremos a nossa meta final, que é se tornar um espírito puro. O mais importante também da questão 58, que ela diz que não dá nem para acompanhar o estado ou a forma de vida, que não é igual à nossa. Como foi falado na questão anterior, a roupagem é diferente, a atmosfera é diferente, a própria psicosfera é diferente, porque a psicosfera dos mundos tem muito a ver com o quê? Com a vibração dos espíritos que ali estão, com a frequência que eles produzem, com os pensamentos que estão sobre a crosta daquele planeta. Então a gente percebe aí o quantas coisas, né, quantos fatores envolvem essas moradas. E são fatores que nós não temos ciência completa para entendimento, para o nosso entendimento. Não temos essa compreensão. Então não conseguiremos entender já de cara como que funciona a vida ou as vidas em outros planetas. Não tem como. Falta ainda muito conhecimento. Nós percebemos a NASA empenhada em ir para Marte, tentando achar gelo, acha gelo, nossa, então tem alguma coisa diferente, mas isso é um processo. E lembrando que o tempo não é um tempo nosso, é o tempo de Deus. No momento em que a humanidade estiver preparada para entender essa questão das pluralidades dos mundos existentes, assim de forma mais precisa, com mais exatidão, isso vai acontecer, como tanta ciência nós recebemos. Se a gente pegar a Idade Média, como que era a ciência na Idade Média? Pós-revolução industrial, primeira onda, como que foi? Quando a humanidade conhece, pelo menos, o movimento dos motores a vapor, olha a guinada que dá. Depois a eletricidade, depois a telefonia, depois ferrovias também. Depois chega a um mundo digital, um mundo virtual. Hoje o grande cyberespaço comandando em todas as... Hoje não tem distância. Não tem distância. Então, receberemos conhecimento conforme o nosso preparo, conforme a nossa necessidade e conforme o nosso processo de evolução também de moral e de ética e tudo mais. É muito interessante essa questão que está aqui no livro dos Espíritos. Nós trabalhamos, então, a questão 55 e trabalhamos também a questão 57 e 58. Vamos lá. A constituição física dos diferentes planetas é a mesma? Olha só, constituição física. Kardec pergunta isso lá atrás, e a NASA está falando isso com mais precisão agora. Agora que eu falo, finalzinho do século passado. Principalmente pós-década 1980, 80 e pouco. Tá? Ali começa já a entender até que existe, né, uma energia diferente em torno de cada planeta. Mas Kardec já vai falar isso, já fala isso muito antes. Não. Ele fala que não são semelhantes. Tá? A constituição física dos diferentes planetas é a mesma? Não. Tá? Não se assemelham em nada. Tá? Tem diferença em tudo isso.
Contudo, o que nós podemos, né, refletir, os livros caindo aqui, o que nós podemos refletir em torno da lição de hoje? Que nós estamos em movimento para um processo de evolução que é algo que vai ser cada vez mais gratificante para o nosso espírito. Porque cada vez que a gente se aproxima desse processo de evolução, nós ganhamos a oportunidade de ser co-criadores. E Emmanuel fala que esse estado de cocriação é algo magnífico, feliz, muito feliz. E muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, mas quando eu for um espírito puro, eu vou me aposentar. Eu não vou trabalhar, vou produzir poucas coisas, não vou fazer quase nada. Não, não é bem assim, né? Não é bem assim. Quanto mais evoluído você for, quanto mais você aumentar essa consciência e aproximar desse hálito de Deus, mais aquele espírito de solidariedade que nós lemos, né? Que Leon Denis traz, será assim inerente à nossa existência. Então, quanto mais você evolui, mais você mergulha nesse espírito de solidariedade, nesse mecanismo, nessa função de solidariedade. Daí ali você vai ter potenciais morais, né? Você vai ter essa moralidade evoluída, você vai ter amor, compaixão, você vai querer vivenciar um outro sentimento, porque a necessidade vai ser outra. Não vai ser essa necessidade que nós temos. Quanto mais evoluído, mais mergulhados estaremos nesse universo que nós apresentamos hoje na nossa lição. Nesse tipo de universo que nós lemos hoje, que, nossa, Leon Denis, ele faz a gente perder o fôlego quando ele narra isso. Livro A Gênese, tá? A Gênese agora. Nós vamos para o capítulo 11, algo muito importante para a gente entender um pouco sobre essa erraticidade, que também a lição, o evangelho de hoje, ele traz esse questionamento não, essa informação sobre a erraticidade. Eu vou lá para o capítulo 11 do livro A Gênese, temos lá imigrações e imigrações dos espíritos, tá? Imigrações e migrações e imigrações dos espíritos, tá? Ele diz o seguinte, Kardec traz esse conhecimento para a gente. Nos intervalos de suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade, nesse intervalo que eu falei lá atrás, esse intervalo. Nós estamos nesse estado de erraticidade. E compõem a população espiritual ambiente do globo. Então, nesse estado, e nós estamos, né, nessa população espiritual ambiente do globo, tá? Para os mortos e os que nascem, essas duas populações se despejam incessantemente uma para a outra. Há, pois, diariamente, né, emigrações do mundo corpóreo no mundo espiritual. Então, nós saímos do mundo corpóreo, né, no mundo espiritual. E também há imigrações do mundo espiritual no mundo corpóreo, vice-versa. Nós indo e uns chegando, tá? É o estado normal. Então, Kardec fala nesse estado normal. Então, nós temos essa erraticidade, né? Nessa nossa morada, nós estamos muitas vezes indo, em alguns momentos, chegando, tá? Em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas, né, emigrações e essas imigrações, tanto de lá para cá quanto daqui para lá, né, se operam em massas mais ou menos consideráveis, em consequências das grandes revoluções que fazem partir, ao mesmo tempo, quantidades inumeráveis, aos quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Então, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, está morrendo muita gente, mas também
Está nascendo muita gente. Está acontecendo muito desastre naturais, está acontecendo cada situação que a gente, às vezes, fica refletindo, nossa, que morada é essa? Mas tem um equilíbrio nisso também. Quando a gente pensa nessa erraticidade, que é lá no plano espiritual, né? Todo mundo esperando para onde vai, esperando esse movimento de vinda, ou mais, de repente, alguma missão espiritual ainda, no plano espiritual, ainda existe uma arquitetura muito forte que acontece nesse processo reencarnatório. Como nós falamos, tem a questão da emigração e das imigrações também. E isso acontece dentro de uma proporção de equilíbrio. Kardec está falando isso, através da espiritualidade. É necessário, portanto, considerar os flagelos, tá? E os cataclismas como ocasiões de chegada e de partidas coletivas. Então, às vezes, é necessário as partidas coletivas e também, da mesma forma, chegam novos espíritos para novas missões, para suas provas, para suas expiações, para sua jornada, tá? E ele continua dizendo, né? E daí fala de meios providenciais para renovar a população corpórea do globo. Isso tem o objetivo do quê? De renovar a nossa população. De renovar a nossa população no sentido de cada um de nós conseguir fazer a sua missão. Então, uns têm o seu tempo de missão, daí vai embora. Outros chegam para tentar, né, viver as suas provas, promover os seus acertos, se corrigir, melhorar. É uma grande escola. Entra uma turma, sai outra turma. Depois volta outra turma. E assim vai indo, até todos nós alcançarmos o nosso objetivo. Esse estado de depuração, esse estado de consciência cada vez mais próxima de Deus. E se nesses desastres há destruição de um grande número de corpos, há somente envoltórios despedaçados, olha só. Mas nenhum espírito perece. Daí você olha assim, nossa, morreu. Não, não existe morte. Ele não morreu. Só deixou a matéria, só deixou a carne. Mas o corpo está despedaçado, como aqui fala. Não. Não se preocupa com isso. Porque o espírito sempre existe. Sempre vai existir. Baseado nisso, né, fazem apenas mudar de meio. Em lugar, né, de partir isoladamente, parte em números. Eis toda a diferença. Porque partir por uma causa ou por outra não deixam de partir fatalmente cedo ou tarde. Então daí fala, né, das mortes coletivas e tudo mais. Isso é um outro assunto que nós não vamos abordar hoje, em função do tempo e de outros pontos que nós estamos tratando. Por outro lado também, gente, quem quiser entender um pouco mais sobre esse capítulo, né, que fala sobre a questão das emigrações e imigrações dos espíritos, pode também fazer o que nós chamamos lá na faculdade, uma leitura casada, quando você pega um texto e casa com outro. Você pode ir no próprio livro da Gênesis e pegar a parte final, que nós temos Aragô lá falando, os tempos são chegados. Ele fala, é um desses movimentos gerais que se opera nesse momento, né? Na multiplicidade das causas de destruição, é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar a eclosão do novo germes. São folhas de outono que caem, e aos quais sucederão novas folhas cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas idades. As folhas mortas da humanidade caem, levadas pelas rajadas e golpes de vento, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Perfeito, né? É quase o finalzinho, tá? Quase o finalzinho os tempos são chegados. Então, na verdade, não existe perda. O que existe é esse movimento que acontece dentro de cada tempo,
dentro de cada lugar, para que cada um de nós, eu, um outro espírito que está na erraticidade, aguardando para vir, tenha a oportunidade de cada vez mais se melhorar. Aí está o amor divino. Aí está a famosa misericórdia, pautada dentro da lei de causa e efeito, que temos como ferramenta esse mundo de provas e expiações, para nos ajudar a cada vez mais deixar as bagagens que não nos pertencem mais para trás e seguir com uma nova roupagem. Seguir com um novo estilo de vida espiritual, de vida eterna. Tem muita gente que fala assim, mudei meu estilo de vida. Mas nós estamos aqui, muito mais do que mudar o nosso estilo de vida, mudar o nosso estilo de vida eterna. Mudar o nosso estilo de vida eterna. Que é o quê? Se tornar cada vez mais um espírito bom, né? Seres perfeito, homem de bem. Ser esse homem de bem. Deixar o homem velho para trás e construir um homem novo a cada vivência, a cada desafio, a cada aflição, a cada desgosto, a cada angústia, a cada noite mal dormida, a cada tristeza da vida. Esse é o nosso papel, enfrentar, é o enfrentamento de tudo isso. Por quê? Porque dentro do nosso livre-arbítrio, nós também criamos muitas situações para a gente viver. Nós criamos muitas situações no qual somos responsáveis. E agora, dentro de cada oportunidade que a espiritualidade nos concede, uma forma da gente entender. Entender. Durante toda a nossa vida, é um filme que se passa. E esse filme que se passa, cabe a cada um de nós entender o sentido, a moral da história. Quem aqui nunca assistiu um filme e chegou no fim e não entendi nada? Você pede até para o outro tentar te explicar. Precisamos começar a observar mais a nossa vida e perceber qual que é a moral da história. Qual que é o sentido de estar aqui? Porque ele fez uma promessa, não foi isso que a gente viu aqui? Ele fez uma promessa. Não se turbe o vosso coração, não deixa o coração perturbado, não fica nessa aflição. Não crê em Deus, credes em Deus. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Eu não teria falado para você. Eu não minto. Governador do orbe, o nosso mestre Jesus falando. Estou falando a verdade. Tem moradas, além de tudo isso, esperando por você. E eu vou ter o prazer de te receber. Não vai ficar nenhuma ovelha para trás. Eu sou seu pai, eu gosto de você. Existe um Deus que cuida de você. Qual filho dizendo que está com fome, pedindo um pão, o pai dá uma pedra? Ou pedindo um peixe, dá uma serpente, não é isso que ele falou? Então a gente percebe que tem essa conexão. Esse é o verdadeiro religare, essa é a verdadeira religião. É essa conexão com da nossa existência com o propósito de Deus. Com o propósito de Deus. A gente entender que nós estamos o tempo inteiro no ponto de partida. Vamos partir para onde agora? Amigo, provas e expiações, terminei. Erraticidade, e aí? Consegui passar a régua? Não, provas e expiações de novo. Não, agora a regeneração. Então todos nós vivemos dentro dessa oportunidade. A casa do Pai é o universo. Falamos sobre esse universo hoje. Falamos do sentido desse universo. Falamos as diferentes moradas, são os mundos que circulam nesse espaço infinito, cada qual com a sua consistência, preparado para receber cada espírito dentro da sua envergadura. E nesse estado de erraticidade, todos nós com uma grande interrogação, terei oportunidade? Para onde eu vou seguir? O que eu vou fazer? Nós falamos desse equilíbrio, né? Que à medida que muitos morrem, né, desencarnam, outros também nascem, e muitas vezes na mesma proporção, mantendo o equilíbrio de tudo isso. Mas tem um outro fator importante, que a gente não pode esquecer, que foi nos dado uma oportunidade de estar nessa morada hoje. Você assinou um contrato, você fez as suas opções, você participou de um planejamento, então foi muito sério.
É muito sério. Alguns precisavam nascer primeiro para depois você nascer, para você conseguir viver junto, para você ter a oportunidade de fazer os seus acertos. E esses, para nascerem, precisaram também que outros nascessem para que eles também tivessem a mesma oportunidade de acerto que você está tendo. Olha só, reengenharia. Olha como não é simplesmente uma matemática, mas é algo que a gente não consegue nem pensar como que a gente conseguiria reorganizar essas combinações de vida dentro desse mundo, dentro dessa morada, pautada no livre-arbítrio, pautada nas leis de causa e efeito, dentro de um aquário de provas e expiações. Meu Deus, é muita inteligência. E você assinou isso, esse processo de inteligência, eu, você, todos nós assinamos. Então o Evangelho de hoje também faz um apelo. Não tem culpado. Estamos todos tentando. Não culpa mais o outro pelo seu sofrimento, pela sua dor. Pega a sua dor, recebe a sua dor, receba o seu sofrimento e trate dela. Cuide dela. Não durma com ela, mas cuide dela. Entenda que ela é um processo que vai edificar o seu espírito. Que lá na frente você vai entender. Talvez na erraticidade você entenda. Nossa, eu passei por isso. Meu Deus, que confusão que eu vivi. Mas hoje eu entendo. E muitas vezes a gente entende isso até na vida, né? Durante a nossa jornada. Quantas coisas nós passamos na infância que depois a gente vai entender na adolescência? E principalmente depois da adolescência. Quanta coisa que você vive na adolescência que você entende que aquilo foi fundamental para a sua fase adulta. Quanta coisa que seu pai, sua mãe trabalhou na sua consciência que você trabalha com seu filho, você trabalha com seu neto. Então, existem conexões que estão acontecendo nesse momento que nós estamos aqui, para proporcionar força e condicionamento para tomadas de decisões, para entendimentos de situações que nós ainda vamos vivenciar. Olha só quanta coisa legal acontecendo para que você tenha sucesso na sua vida, para que você tenha sucesso na sua reencarnação. E a gente não pode esquecer, conforme se ache este mais ou menos depurado, né, desprendido dos laços materiais, variarão o infinito, né, o meio em que ele se encontre. Então, o que eu estou produzindo para mim? Porque aonde eu vou, né, o lugar que eu vou, ele depende muito do meu estado. Ele depende muito da forma que eu estou planejando a minha vida. A forma que eu estou planejando a minha vida. Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? Então, olha só como nós vimos aqui. Na parte da erraticidade, lá no capítulo 24, no Depois da Morte. Enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos ainda, né, não puderam domar, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões, levam uma vida errante, desordenada, e que, sem lhe trazer sofrimento, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. É isso que se chama de erraticidade. É a condição da maioria dos espíritos que vivem na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor que lhes foge. Numerosos espíritos aí flutuam, indecisos, entre o justo e o injusto, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz. Leon Denis. Outros estão sepultados no insulamento, na obscuridade, na tristeza, sempre à procura de uma benevolência, de uma simpatia que podem encontrar. Aí vem o pulo do gato. A ignorância, o egoísmo, os vícios de toda a espécie reinam ainda
na erraticidade, onde a matéria exerce sempre sua influência. O bem e o mal aí se chocam e, de alguma sorte, né, os vestíbulos dos espaços luminosos, dos mundos melhores, todos aí passam e se todos passam e se demoram, mas para depois se elevarem. O ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril, tá? A beatitude ociosa. Todas as regiões do espaço estão povoadas de espíritos laboriosos. Perfeito. Comecinho só do capítulo 24 sobre erraticidade. Daí, olha só, por toda parte, bandos, enxames de almas, sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas. Em certos pontos, vê-se grande número de ouvintes recebendo instruções de espíritos adiantados. Em outros, formam grupos que festejam os recém-nascidos. Aqui, espíritos combinam com os fluidos, infundem-lhes 1000 formas, 1000 coloridos maravilhosos, preparam-nos para delicados fins a que foram destinados pelos espíritos superiores ali. Olha que lindo, gente. Ajuntamentos sombrios, perturbados, reúnem-se ao redor dos globos e acompanham as suas revoluções, influindo, assim, inconscientemente sobre os elementos atmosféricos. Espíritos luminosos, mais velozes que o relâmpago, rompem essas massas para levarem socorro e consolação aos desgraçados que os imploram. Cada um tem o seu papel e corre para a grande obra na medida de seu mérito e de seu adiantamento. O universo inteiro evolute. Olha que lindo! Com os mundos, os espíritos prosseguem seu curso eterno, arrastados para um estado superior, entregues a ocupações diversas, progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar, remorsos a acalmar, amor, expiação, devotamento, sacrifício, todas essas forças, todas essas coisas o estimulam, os precipitam na obra, e nessa imensidade sem limites, reinam incessantemente o movimento e a vida, a imobilidade, a inação e o retrocesso é a morte. Sob o impulso da grande lei, seres imundos, almas e sóis, tudo gravita e move na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Meu Deus. A erraticidade. Leon Denis. Capítulo 24. Desculpa, eu falei 24, capítulo 34, tá? Capítulo 34. Capítulo 34, a erraticidade. Maravilhoso. Isso significa o quê? Que todos nós temos oportunidade. Todos nós somos bem acolhidos, todos nós estamos amparados, cada um no seu tempo, na sua oportunidade. Leon Denis mostra, ele descortina, né? Ele estampa um quadro pintado por Deus, dando oportunidade para todos os seres, cada um na sua época, com espíritos missionários chegando, mesmo quando nós estamos no plano espiritual. Mesmo quando estamos vivendo a erraticidade, ainda tem intercessores enviados por Deus para nos guiar. Para nos guiar. Um combate, né? Esse combate que cada um de nós estamos vivendo dia após dia dentro dessa vida. Nós combatemos a dor, nós combatemos o ódio, nós combatemos todos os sofrimentos. E no mundo espiritual isso também acontece, com a ajuda da espiritualidade. Isso é maravilhoso. Leiam essas obras que ajudam a gente
ajuda principalmente o entendimento, né, da lição de hoje, que é uma lição maravilhosa, maravilhosa. E flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Mas o que nós temos a certeza é que todos nós estamos tentando, evoluindo e crescendo a cada dia. Eu, você e todos nós. Bem, meus amores, estou encerrando o meu comentário do Evangelho de hoje. Eu desejo a todos vocês que tenham uma semana abençoada, uma semana com muita paz, com muito amor, com muita tranquilidade. Que todos nós, através do Evangelho de hoje, que a gente consiga, né, trazer força para as nossas tomadas de decisões, que a gente entenda que somos estagiários tentando melhorar a cada dia para conseguir uma grande oportunidade em mundos melhores do que esse. Mas pensa na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que você produz nesse momento. Pensa em todas as coisas que você está envolvido, que você pode transformar a sua vida e transformar a vida dessas pessoas. Pensa que todos nós somos herdeiros de Deus. Existe somente um espírito igual a você. Pensa em toda a capacidade, pensa em todas as vidas e moradas que você passou, em todos os lugares que você conheceu. Pense nisso e você vai perceber que você já é um vitorioso só por ter chegado até aqui, com todas essas condições. Quantas vidas você teve e quantos lugares você passou por turbulência, por guerras, revoluções, conflitos, perdas. E hoje você está aqui, ganhando uma oportunidade na sua melhor versão. Porque na certeza que a gente não retrocede. Estacionamos, sim, algumas vezes, mas não deixamos de evoluir. Então hoje é a sua melhor versão. Amanhã, na sua melhor versão, com novas experiências, novos desafios. Nesse momento, trilhões de células estão morrendo, se regenerando nesse organismo vivo que nós ganhamos, nesse corpo, nessa matéria, onde temos a nossa consciência, com todos os nossos centros de forças se movimentando em conjunto com o nosso perispírito, para que a gente possa jornadear nessa terra de forma assim espetacular, com a bênção da espiritualidade, com o amparo do governador do orbe, o nosso Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão pela oportunidade de estar contigo até agora. Uma ótima semana e até o próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até o próximo estudo. Um abraço e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.